livro de Levítico, capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6. Verso 8. Estamos no mês de agosto, tratando a temática sobre o avivamento. O pastor Eliabe ministrou quinta-feira passada, e nós vamos continuar também ministrando sobre o avivamento. Se você achou, diga amém. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13, vamos todos ler? O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Quantos dizem amém? Amém. Quero refletir nesta noite esse texto que o Senhor colocou no meu coração. Eu aproveitei hoje à tarde, fiquei escondido lá dentro de uma sala no trabalho, ninguém me perturbou. Aí eu aproveitei e fiquei estudando, lendo, meditando. Estamos aqui para trazer algo do Senhor para a igreja em Eópolis. Mas vamos falar sobre avivamento. Nós vamos observar nesse texto lido que Deus deu a Moisés a lei e estabeleceu essa lei de maneira perpétua sobre o sacerdócio. O Senhor falou para Moisés que o fogo que ele mesmo havia acendido de maneira sobrenatural no holocausto jamais podia se apagar. A responsabilidade de manter esse fogo aceso era do sacerdote. Essa responsabilidade era diária, essa responsabilidade era rigorosa. Todas as manhãs precisava se cumprir esse ritual. Duas tarefas eram essenciais. Quantas tarefas? Quantas tarefas? Primeira tarefa, eles tinham que remover as cinzas do sacrifício anterior. A segunda tarefa que eles tinham que executar era colocar lenha nova para alimentar a chama. E havia uma cooperação divina para que isso acontecesse. Porque quem envia o fogo é Deus, mas a responsabilidade de manter o fogo acesa é nossa. Perceba que era uma via de mão dupla. Era Deus trabalhando e o sacerdote também trabalhando. Mais tarde, nós vamos ver Salomão falando no livro em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Ele vai também resumir essa responsabilidade do altar pessoal
E vai dizer no versículo 8 que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. As vestes alvas vai representar a remoção constante das cinzas, que vai se referir ao pecado. O óleo contínuo vai representar a lenha diária, que é a busca pelo Espírito Santo, que é a unção. Então o mandamento bíblico era claro: o altar não poderia ter cinzas, o altar só deveria ter fogo. Diga assim comigo: o altar não pode ter cinzas, o altar precisa ter fogo. Aleluia! E é nesse contexto, nessa referência bíblica, que a gente vai observar a nossa realidade espiritual. Perceba, eu anotei algumas coisas aqui enquanto eu estava meditando e eu quero compartilhar. Estamos vivendo, nos dias de hoje, um movimento ilusionista, um movimento espiritual que não condiz com o que é espiritual. O texto de Levítico que nós lemos vai fazer que nós façamos uma reflexão sobre essa distinção do que é ser um crente avivado do que ser um crente não avivado. Precisamos discernir essa verdade, porque nos dias de hoje o diabo ele tem trabalhado de maneira poderosa para tentar burlar a nossa mente, para mostrar uma realidade de crente avivado que não condiz com a palavra do Senhor. Perceba que tem muitos altares vivendo um avivamento que não é genuíno. É por isso que Deus ainda levanta remanescentes para viver o verdadeiro avivamento. Mas glória a Deus por isso, porque em Neópolis, aqui não tem nenhum engano. Aqui a igreja vive o verdadeiro avivamento. Deixa eu ver se tem um crente aqui que vive o verdadeiro avivamento. Perceba que o inferno tem tentado de todas as maneiras definir emoção como um crente avivado. Acha que sentir emoção na igreja é você estar avivado. Emoção é passageiro. Emoção é como se fosse apenas o barulho da lenha pegando fogo. Mas o verdadeiro crente avivado é aquele que continua cheio de fé, depois de um culto maravilhoso, que não fica somente apenas em um culto de 2 horas, mas quando ele vai para casa, aleluia, a chama ainda vai acesa do coração. O inferno também tem colocado nos dias de hoje, dizendo que barulho é sinônimo de crente avivado. Acha que crente que fala alto, crente que marcha, nada contra, irmão, porque eu sou pentecostal. Tem dia que vocês vão me ver pulando, tem dia que vocês vão me ver marchando. Mas marchar, falar alto, não é sinônimo de crente avivado. Perceba que o sacerdote aqui, ele fazia barulho ao limpar o altar, mas o verdadeiro poder estava no fogo que queimava. Eita glória, aleluia. Então barulho não quer dizer que é crente avivado. Outra
mentira que o inferno também conta nos dias de hoje é que a aparência espiritual não faz você ser um crente avivado. Os fariseus estavam aí, tinham as roupas bonitas, vestiam-se bem, falavam bem, se relacionavam bem, viviam somente de aparências, mas por dentro eram sepulcros caiados. Eita glória! Então a aparência por fora não quer dizer que você é um crente avivado. O que vai dizer que você é um crente avivado é o que está dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Deus não avalia se você é crente avivado pelo tamanho da sua Bíblia, pelo tamanho do seu sapato, pelo tamanho da sua gravata, pelo tamanho da sua saia que você veste, mas Deus avalia os corações que estão sedentos para receber o fogo do céu. Aleluia! É isso que é ser avivado. Tem outra mentira que o diabo também conta, que acha que frequentar cultos é ser avivado. Ah, eu vou toda quinta. Ah, eu vou todo domingo. Eu vou toda terça. Porque quem frequenta só por frequentar é seco. Quem frequenta só por frequentar, esperando que o louvor toque, é seco. Quem frequenta só por frequentar, esperando que o pregador pregue e o fogo encha, é seco. Mas o crente avivado não. O crente avivado, ele já sai de casa dizendo: oh glória, oh santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus, eu estou indo prestar o meu culto. Jesus, eu estou indo para dar o melhor glória. Jesus, o dia hoje não foi fácil, foi terrível, mas eu vou para a tua casa tão somente te adorar. Ele não precisa de um movimento, ele faz a sua adoração sincera ao Senhor. Então perceba que o diabo tem tentado inventar essas mentiras, e tem igrejas aí vivendo essas mentiras, achando que são crentes avivados, mas são crentes vazios de Deus. Assim como os sacerdotes desobedientes do passado, como eles faziam, viviam apenas das lembranças, viviam apenas das cinzas passadas, viviam apenas das coisas passadas, mas o Senhor está nos alertando hoje, igreja em Neópolis: não viva das cinzas passadas, não viva dos acontecimentos passados. Como era bom alguns anos atrás, eu dava glória, como era bom alguns anos atrás, eu dava aleluia. E por que você não continua dando glória? E por que você não continua dando aleluia? E por que você não continua louvando e exaltando ao Senhor? Não viva de cinzas, mas viva do fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E é nessa realidade que eu quero falar sobre 3 marcas do crente avivado. Quantas marcas? Quantas marcas? 3. A primeira marca de um crente avivado é que ele tem a fome da presença de Deus. Quem aqui já sentiu fome? Quem aqui? Eu estou até com fome agora. Eu só almocei, jantei ontem, né? Eu estou aqui com fome. Chegar em casa, eu vou comer um cuscuzinho, sabe? Um cuscuzinho com um bifão do olhão grande. Quem não conhece, isso é ovo. Eu vou comer um cuscuzinho com ovo. Aí a gente tem fome na nossa necessidade. Fome é necessidade. Diga assim: fome
é necessidade. Então o crente, Josiane, ele precisa ter fome do Senhor Jesus, ou seja, ele precisa ter necessidade de Deus. Aleluia! Precisamos ter necessidade, a fome da presença de Deus. Em Levítico, como lemos aqui, o sacerdote precisava colocar lenha todas as manhãs. Essa lenha era diária e representava a fome, a necessidade insaciável que o crente precisava buscar a Deus no secreto. Aleluia! O avivamento não começa quando o homem decide trabalhar para Deus, mas acontece quando o homem descobre que não pode respirar sem a presença de Deus. Oh, maravilha! Diga assim: eu tenho fome da presença de Deus. Sabe por que você tem fome da presença de Deus? Porque você não consegue viver sem Ele. Oh, maravilha! Você já parou para pensar como é que seria a sua vida se não fosse Jesus? Você precisa ter fome, precisa se alimentar, precisa mastigar, precisa comer da presença do Senhor. E como é que eu faço isso? Eu faço como o salmista, no capítulo 42, ele vai dizer: assim como o servo, oh glória, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Oh Deus, é necessidade. Diga assim para esse crente ao seu lado: tenha fome da presença. Sinta a necessidade da presença. Isso é uma marca do crente avivado, é ter fome pela presença. Aleluia, oh glória. A gente vai ver no capítulo 33 de Êxodo, Deus diz a Moisés que enviaria um anjo para guiar o povo até a terra prometida, porque ele, o Senhor, não iria no meio do povo. E qualquer homem, se recebesse uma notícia dela, tem uns que ficariam satisfeitos, Leade. Ele diz: o Senhor não vai mais, mandou um anjo. O anjo vai conosco. O anjo vai na frente. Agora a vitória é certa. O anjo está na frente. Mas não, crente que é avivado não se contém com feijão com arroz, não. Crente que é avivado, ele quer mais, ele quer mais. Eu não fico satisfeito com o anjo, Samuel. Eu só vou se Deus for conosco. Levanta a tua mão assim para o alto nessa noite. Deus está colocando necessidade sobre a tua vida. Eu não sei como é que você tem vivido nesses últimos dias, achando que está vivendo um avivamento verdadeiro, mas não está vivendo. Mas o Senhor está colocando hoje uma fome sobre os nossos corações, uma fome sobre a nossa alma, uma necessidade de nós buscarmos o Senhor, uma necessidade de nós adorarmos a Ele, uma necessidade de nós dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a face do Senhor Jesus. Tem alguém aqui para receber essa necessidade? Tem alguém? A necessidade. Quando a gente vê alguém na rua mendigando, a gente diz assim: fulano está passando necessidade. Aí fica pedindo, porque ele deseja, ele está precisando. E só existe algo que vai matar a necessidade dele, que é a comida. Eita! O Senhor está falando conosco. Quer viver um verdadeiro avivamento? Tenha necessidade pela presença de Deus.
Não se contenha só apenas com o culto da quinta-feira. Não se contenha apenas somente com o culto do domingo. Não se contenha apenas com o culto da terça-feira, não. Mas se contenha de você buscar essa presença. É de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite, é na segunda, é na terça, é na quarta. É todos os dias. Tenha sede da presença do Senhor. É por isso que nesses últimos dias temos vivido grandes perigos. Perigos de se acomodarmos. Perigos de as atividades na igreja se tornarem rotinas. Porque hoje eu estou escalado, eu preciso ir. Porque hoje o culto, o conjunto está escalado, eu preciso cantar. Aí vira rotina. Não tem mais desejo, irmão Carlinhos. Não tem mais a necessidade. Aí acho porque vem, pastor Nilton, só para cantar no conjunto, só porque colocou uma gravata, só porque recolheu os dízimos e as ofertas, acha que está sendo avivado. Mas não, Deus está procurando aqueles que estão sedentos. Deus está procurando aqueles que são necessitados, aqueles que precisam se alimentar. Deus está dizendo assim: eu estou disposto para matar a sua sede, eu estou disposto para matar a sua fome, eu estou disponível para que você se alimente de mim. É necessidade, é a necessidade. Não podemos se acomodar. Não podemos viver como a igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, verso 1, que vai dizer: tem nomes de que vives, mas estais mortos. Irmão, isso aqui é forte. É até difícil para dar um glória, irmã Tati. Tem a aparência de que está vivo, mas está morto. E sabe por que a gente corre esse risco? Porque nós mudamos o nosso foco. Nós mudamos o nosso foco. Mas o crente verdadeiro, o crente avivado, irmão Marcos, a direção dele, o foco dele é sempre Jesus, é sempre Cristo. Independente da situação, independente do que esteja acontecendo, eu não posso mudar o meu foco. O meu alvo sempre será Cristo. Aleluia, aleluia. Isaías 44 verso 3 vai dizer: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Tem alguém para receber aqui? Se tem, levanta a tua mão. Deus está colocando uma vitamina hoje para você se alimentar. Eita, eu me lembro do Biotônico Futura. Era um remédio antigamente para dar vontade para os meninos voltar a comer. Aquele menino fastioso que não comia, que fechava a boca, que não queria colocar nada e metia biotônico. Tome, agora o apetite vai aumentar. O menino começar a comer. Deus está colocando Biotônico Futura hoje para você. Receba alimento, receba alimento do céu. Tem biotônico para você. Tem biotônico para você. Não profetiza aí para esse irmão. Diga assim: tem biotônico para você. Do céu, da farmácia do céu, sendo entregado por Jesus. É palavra, é palavra, é palavra, é palavra. Aleluia.
fome da presença de Deus. A segunda marca de um crente avivado é uma vida transformada. Diga assim: vida transformada. O mandamento sacerdotal, a primeira atitude era de remover as cinzas do altar. As cinzas vai representar aquilo que já foi consumido. Era o resto, era o refúgio, é o que restou do passado. E trazer isso para a nossa vida é purificação. Vida transformada é ser purificado. O fogo, ele vai ter duas funções. Quantas funções? Quantas funções? Duas. As funções principais do fogo é iluminar e purificar. Iluminar é o que? É trazer luz. Representa a direção de Deus. É como a coluna de fogo que dava direção para os israelitas andar pelo deserto. E o que é purificar? Purificar é porque Ele é responsável para retirar as impurezas. Eita maravilha! Eita, Jesus, Ele é responsável para retirar as impurezas. É o fogo do céu. O crente que é avivado, ele tem esse fogo, e esse fogo transforma a vida dele, ele vive purificado. É o mesmo fogo que aquece o coração do crente na adoração e que consome o pecado. Hebreus capítulo 12, verso 29, vai dizer: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Repita assim comigo: o nosso Deus, não, diga com fé, o nosso Deus é fogo consumidor. Em Isaías, no capítulo 6, ele vai falar que o profeta vê a glória do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele vê a reação de Isaías diante do impacto da santidade de Deus, é quando ele vai falar e ele vai dizer: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas o anjo, oh glória, trouxe uma brasa viva, e essa brasa tocou em sua boca e limpou ele de toda a impureza. Ou seja, ele foi purificado. Diga assim nessa noite: ai de mim, Jesus, ai de mim, Jesus. O céu está descendo hoje com uma brasa viva, oh glória, e essa brasa vai queimar pecados ocultos. Eita, essa brasa viva vai queimar aquilo que você faz no secreto que ninguém vê. Essa brasa viva vai queimar toda a iniquidade. E essa brasa não vai vir de qualquer lugar. Essa brasa vai vir do alto e sublime trono. Tem alguém para receber essa brasa? Não. Se tem alguém para receber, adore a Ele aí, adore. Ai, choveremadai. E que na soverena cabassovia. Iraba choveremadai. Essa brasa viva, ela tira todo o pecado e nos faz voltar à santidade. E precisamos aplicar esse fogo da santidade em algumas áreas de nossa vida. Precisamos aplicar esse fogo da transformação nos nossos pensamentos. O que é que você tem alimentado a sua mente? Quando você está sozinho diante de uma tela de um celular,
diante da tela de um computador? O que é que você tem alimentado a sua mente? Porque o crente avivado, ele guarda os seus pensamentos. O crente avivado, ele não faz nada escondido não, com medo de alguém que julgar. Eita Jesus! Eu vou falar, o Espírito Santo está mandando eu falar e bradar nessa noite. O crente avivado, ele não vive assim de esconderijo, de colocando senha no celular, para que a esposa ou o esposo não possa ver. Eita, mas nessa noite, pastor Nilton, está descendo uma brasa, para queimar, para queimar, para queimar, para queimar, todo o pecado oculto e escondido. Nada vai ficar encoberto aos olhos do Senhor. Eita, e os olhos dele é como uma chama de fogo, viu? Não tem PET scan, não tem tomografia computadorizada que consiga visualizar aquilo que os olhos do Senhor conseguem enxergar. Ele está vendo, ele está vendo. Precisamos pegar esse fogo transformador e colocar nos nossos relacionamentos e palavras. Como é que você trata o seu cônjuge? Como é que você trata os seus pais? Como é que você trata os seus filhos? Qual é a forma que você fala? Porque tem gente muito arrogante, que não sabe falar, que não sabe se expressar. E palavras machucam, palavras doem. É por isso que nós precisamos colocar esse fogo transformador nos nossos relacionamentos e nas nossas palavras. Cuidado com o que você fala. Cuidado com cada palavra que sai da sua boca. Porque essa palavra ela traz vida, mas também traz morte. Precisamos colocar também essa brasa transformadora na internet. O que é que você tem feito com as suas redes sociais? Porque tem uns que usam as redes sociais, meu Deus, é com dancinha de TikTok, é farmando aura, 6-7, meu Deus, o que é isso? Usa as redes sociais para ficar visualizando coisas imorais, mensagens escondidas no WhatsApp. Mas o Senhor está nos alertando. Quer ser um crente avivado? Coloque o fogo transformador nas suas redes sociais. Se o celular está tirando a tua paz, então jogue fora. Se o WhatsApp está tirando a sua paz, desinstale. É um atribulado que fica mandando mensagem. É uma atribulada que fica dando coração. Bloqueie. Deus está falando nessa noite. Seja o verdadeiro crente avivado. Eita Jesus. Acho que o pastor não vai botar mais eu para pregar não. Eu estou sentindo o céu aqui. É igual a vitamina de beterraba. Ninguém gosta. Tem gosto ruim. Quando você toma, entra rasgando. Mas sara, sara, sara. Está descendo a vitamina de beterraba do céu hoje. É remédio para você. Eu estou sentindo a graça.
Jesus vai transformar hoje. Eita, Jesus. Eita, eu já estou vendo gente desinstalando. Eita, glória. Não se preocupe não. Se tu até sumir das redes sociais, é o Espírito Santo querendo que você volte ao altar de Deus. Coloque esse fogo transformador nos seus negócios, nas suas finanças. Você é honesto? Você compra e paga? Eita, Jesus. Tem gente querendo viver só do Desenrola Brasil. Está vivendo mais enrolado do que carretel. Cuidado, se não tem condições, não compre. É feio ficar com o nome sujo na praça. Olhar para você e vai dizer assim: lá vai o veaco. Não tem um crédito para comprar a cibalena. Ainda diz assim, e é crente. Mas aqui em Neópolis não tem não. Aqui não tem, mas se tem, Jesus vai transformar hoje. Oh, será que você é fiel nos dízimos? Será que você é fiel nas ofertas? Tá bom, estou falando demais. Quer ter o fogo de Deus? Ou quer apenas sentir esse fogo momentâneo? Porque tem gente, irmão Mário, só quer sentir o fogo momentâneo. É bom sentir o fogo. Dá aquele arrepio, né? Um negócio assim. É o fogo. Mas esse fogo só durou 2 horas. Aí vai embora para casa. Continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Esfriou. Mas quem quer o fogo de Deus, Ele está disponível para que esse fogo queime tudo. E eu vou dizer, esse fogo não é de destruição. Esse fogo é de reconstrução. Tu recebe esse fogo? Eita, diga assim: Jesus, eu recebo esse fogo. Queima tudo, queima tudo, queima tudo. Oh, aleluia. Meu Deus. 9. Eu vou para o outro. Para a gente terminar. Se não, no próximo só vai ser pastor Everaldo, pastor Nilton. Os irmãos não vão querer mais ouvir pastor Alex, né? A terceira marca num crente avivado é que ele carrega o fogo para os outros. Diga assim: o crente avivado, diga com fé, o crente avivado, ele carrega o fogo para os outros. Tem alguém aqui para carregar? O avivamento, ele nunca termina no indivíduo. O avivamento, ele termina em missão. No tabernáculo, o fogo do altar, do holocausto, era o mesmo fogo que era usado para acender o incensário. Era o mesmo fogo que era para acender o candelabro. Perceba, o mesmo fogo que estava no altar alimentava outros. Eita glória! Do mesmo jeito é o fogo do crente avivado, Daniel. Ele não se contém sozinho com esse fogo. Esse fogo ele carrega para alimentar outros. Aleluia! Porque esse fogo precisa expandir. Diga assim: o fogo precisa expandir.
Deus não acende uma chama em você para transformá-lo em um ser individualista. Deus acende uma chama em você para que você torne um agente para acender outros fogos. Tu vai tocar fogo em alguém. Eita, vão dizer aí que o pastor mandou tocar fogo. Vou jogar gasolina. Não. Mas vai tocar é fogo do Espírito. Eita, não, eu estou sentindo de Deus para ministrar aqui. O céu está bradando. Você vai ser um agente que vai incendiar outros. Carrega o fogo, carregue o fogo. Crente avivado, ele não é egoísta. Estão ouvindo? Crente avivado não é egoísta. Não é para a gente ficar dizendo: ah, como o culto foi bom hoje. Como eu senti a presença. Foi tão bom que eu recebi esse fogo. Vou para casa. Vou levar esse fogo comigo. Aí pronto. É egoísmo. Mas o crente avivado, irmão Marcos, ele diz: o culto foi bom. A palavra doeu. Mas eu estou carregando fogo. E eu vou levar fogo para minha casa. Eu vou levar o fogo para aquele meu marido atribulado. Eu vou levar esse fogo para os meus filhos que estão dando trabalho. Esse fogo não vai incendiar somente a mim, mas esse fogo vai incendiar quem estiver ao meu redor. Crente avivado, ele não quer o fogo somente para si. Crente avivado quer distribuir aquilo que recebeu de Deus. Aleluia. Nós vemos o exemplo dos apóstolos em Atos, no capítulo 2. O Espírito Santo desceu como um vento veemente, impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, foram avivados, receberam fogo, fogo que transforma. Só que perceba, não terminou ali. O fogo que eles receberam, esse fogo expandiu. Pedro, eita glória, até uns dias atrás tinha negado Jesus, dizia que não conhecia o mestre. Não faço parte dele não, eu nem conheço, não sei nem quem é. Agora Pedro estava cheio. Pedro estava cheio do fogo. Pedro tinha sido batizado com o Espírito Santo e ele estava marchando, agora marchando na presença. Era o crente avivado. Ele disse: esse fogo que eu recebi, eu não me contei ficar só para mim. Tem gente lá fora. Aí ele foi lá para fora, meteu fogo no povo e 3.000 almas se renderam ao Senhor. Deus vai usar você. Não, levanta a mão para o céu. Deus vai usar você do seu jeitinho. O fogo que você vai carregar vai incendiar e vidas serão salvas pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E esse fogo não é para deixar você amostrado não, viu? Porque tem gente aí que se amostra. Acha que é o bam. Eita, se não for eu pregando, nada acontece. Se não for eu tocando, aquela banda não sai do lugar. Se não for eu louvando, ficam tudo desafinado. Ai de tu, tá precisando se converter.
Mas o crente avivado, eita glória, ele faz como João Batista. É necessário que ele cresça e que eu... Diga assim, é necessário. Não, diga com fé, é necessário que ele cresça e que eu... Não é você, é Cristo que vai ser glorificado. Esse é o verdadeiro avivamento. Em Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Diga assim: eu serei testemunha de Jeová. Eita glória! O fogo não é para você sapatear. O fogo não é para você ficar fazendo aviãozinho. O fogo é para você sair às ruas, testemunhar de Cristo. É para você levar a palavra aos cativos. É para você colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É para vocês colocar sobre os endemoniados e eles serem libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento. Quer fogo, língua estranha só para ficar dentro da igreja? É para você levar a mensagem. Não é para ficar dentro dessas quatro paredes, não. Porque lá fora tem gente necessitada, esperando por você levar esse fogo consumidor. Diga assim: eu vou ser um agente transformador. Fica de pé. Vamos orar. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos tão somente, Senhor, para te render graças nesta noite. Deus, nós queremos ser um crente verdadeiro, avivado. Nós não queremos viver uma vida de mentiras. Nós não queremos viver uma vida fajuta. Nós não queremos viver uma vida somente de redes sociais. Nós queremos viver uma vida verdadeira e completa, com o Senhor sendo o centro da nossa vida. Pai, nós não queremos viver somente 2 horas de culto, mas queremos viver 24 horas intensamente com o Senhor. Ah, Jesus, desperta a fome em nossos corações. Desperta a necessidade para nós orarmos mais, para nós buscarmos mais, para nós lermos a Tua palavra mais, para nós sentirmos a Tua glória mais, porque não queremos, Senhor, somente o básico, nós queremos uma intimidade profunda contigo. Ah, Espírito Santo, se tem pecados ocultos, se tem iniquidades que impedem de nós estarmos vivendo um verdadeiro avivamento, que hoje o teu fogo consumidor, o fogo que transforma, o fogo que purifica, o fogo que vem para limpar toda a iniquidade, toca em nós, Espírito Santo. Queima toda iniquidade, todo o pecado oculto, toda mentira, toda falsidade.
Pai, que possamos liberar perdão, que possamos amar o nosso irmão, que possamos viver verdadeiramente contigo. Pai, que não possamos sair, Senhor, nessa noite somente com fogo de 2 horas, mas que possamos sair com esse fogo, essa brasa viva dentro de nós, nos nossos corações, levando conosco no carro, no ônibus, em casa, no trabalho, na faculdade, no meio da rua, em todos os lugares, para que quando o inferno olhar para nós, o inferno possa bater em retirada, porque ele está vendo um crente avivado, e o crente avivado o inferno não consegue derrubar. O crente avivado o inferno não consegue parar. Ai, derrama fogo sobre nós. Renova, Senhor. Renova. Quem não é batizado com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Quem não fala mais em línguas estranhas, seja renovado. Você que não conseguia mais orar, saia de hoje aqui com força. Saia de hoje aqui com renovo. Saia daqui agora com vontade de orar. Você que não cantava mais, volte a cantar. Abre a tua harpa, coloque os hinos, adore ao Senhor em casa. Abre a tua boca, o céu está mandando você adorar. Não pare, não desista. Receba força, receba ânimo. Deus vai chegar com o fogo da salvação na tua casa. Deus vai chegar com o fogo da providência. Deus vai chegar com o fogo do renovo sobre a tua vida. Agora, receba renovo, receba graça, receba poder, receba poder do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome